E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo em casa? Muito bom. Vamos voltar então para a nossa aula de Física 2, da onde a gente parou. Nós tínhamos parado lá na frente 2B, aula 3, tá certo? Muito bem, então peguem o material de vocês, a apostila, lá na frente 2B, aula 3, peguem marca-texto, lápis, borracha, tá certo? Gente, vamos falar de dinâmica, né? A dinâmica, parte da mecânica, parte da física, que vai estudar a causa dos movimentos, tá certo? E quando a gente fala de causa de movimento, quando a gente fala de movimento, a gente vai falar de velocidade. E a velocidade é que vai caracterizar se um corpo está em movimento ou não, tá certo? Então aqui destacamos a velocidade, tá certo? E a gente lembra que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Se é grandeza vetorial, a gente tem que destacar o quê? 3 características: módulo, direção e sentido. O módulo, a gente lembra que está relacionado com a equação, é o número, né? A equação, velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo, onde a unidade de medida para a velocidade é o metro por segundo, até porque a unidade de medida para a variação do espaço é metro, e a unidade de medida para a variação do tempo é o segundo. Beleza? Muito bom. E a direção? A direção de um movimento ela é sempre tangente à trajetória. Então veja só nesse desenho. Nós temos aqui a trajetória nessa direção, então a velocidade ela também tem essa direção, tá certo? E o sentido? O sentido é sempre o sentido do movimento. Então você vai observar o corpo está se movimentando para onde? Então isso é o sentido da velocidade, tá certo? Muito bem. E se falamos em velocidade, consequentemente essa velocidade pode estar variando. E se ela estiver variando, o que nós temos lá? Qual é o agente modificador da velocidade, gente? Isso, muito bem, a força. Então a força é o agente modificador da velocidade. Vamos dar uma analisada nessa situação que eu deixei aqui para vocês, uma situação de movimento circular. Veja só, que esse movimento ele é circular e também o móvel está acelerando. Consequentemente, nós temos uma força resultante. Essa força resultante ela é dada por duas outras forças, nada mais são do que as componentes dessa resultante. Que componente? A componente vertical, que é a força centrípeta, e a componente horizontal, que é a força tangencial, tá certo? Força centrípeta responsável por fazer com que o corpo mude a sua direção e sentido. A força tangencial responsável por fazer com que a velocidade do corpo se altere, tá certo? Muito bem. Classificação quanto à trajetória. Ah, professor, se não existe força centrípeta e somente a força tangencial, então nós temos um movimento retilíneo acelerado, né? Tem uma força tangencial e está modificando a velocidade. Isso mesmo, é um movimento retilíneo. Então, movimento retilíneo sempre caracterizado por não existir a força centrípeta, tá? Já o curvilíneo, professor, é curvilíneo, então está modificando direção e está modificando sentido. Isso. Para modificar direção e sentido, nós temos que ter o quê? Uma força centrípeta. Beleza? Posso ter, professor, a força tangencial? Sim, podemos ter a força tangente, que vai modificar a velocidade. Nesse caso, então, nós temos a força resultante, que é a somatória, ou a soma vetorial da força centrípeta com a força tangencial. Tá ok? Muito bom. Classificação quanto ao módulo da velocidade. Então, a velocidade ela pode estar aumentando, então o corpo está acelerando, ela pode estar diminuindo, o corpo pode estar com um movimento retardado, ou a velocidade ela pode se manter constante. Tá? Vamos ver no primeiro caso aqui. No primeiro caso, a velocidade ela está aumentando, o corpo acelerado. Quando isso vai acontecer? Quando a força tangencial ela tiver a mesma orientação, tiver a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da velocidade. Tá certo? Então, esse é um movimento retilíneo acelerado. No segundo caso, o movimento retilíneo retardado, em que a força tangencial ela tem mesma direção e sentidos
em sentido oposto à velocidade. Veja só, nós temos a velocidade para a direita e a força tangencial para onde? Para a esquerda. Então temos a mesma direção em sentidos opostos. Então esse é um movimento retilíneo retardado, certo? Já o movimento retilíneo uniforme, ele é dado onde a força tangencial é igual a quanto? Força tangencial é nula, ela é igual a 0 newtons, tá certo? Então esse é um movimento retilíneo uniforme. Classificação quanto ao módulo da velocidade. Então, em um movimento curvilíneo, nós podemos ter um movimento acelerado ou movimento retardado. Ah, professor, isso é curvilíneo, então agora nós temos uma força centrípeta, correto. Para ser acelerado, lembra lá, para ser acelerado, nós precisamos que a força tangencial tenha a mesma orientação que a velocidade. Então tem que ter o mesmo sentido. Curvilíneo porque nós temos a força centrípeta. Acelerado porque a força tangencial tem a mesma orientação que a força, que a velocidade, certo? Olha só agora no segundo caso. No segundo caso, nós temos um movimento curvilíneo retardado. Se é curvilíneo, temos aqui a força centrípeta. Para ser retardado, é necessário que a força tangencial seja contrária à velocidade. Então, essa força tangencial está modificando a velocidade, reduzindo a velocidade. Então, nós temos um movimento curvilíneo retardado. Princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. Lembra disso, né? Da ação a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, né? Então, ali, se eu estou empurrando uma parede, consequentemente, essa parede está me empurrando com a mesma intensidade, a mesma força que eu estou aplicando, a mesma direção que eu estou aplicando, só que o sentido é contrário. Se eu aplico para a direita, a parede me empurra para a esquerda. E vamos lembrar que essas forças de ação e reação, elas sempre atuam em corpos diferentes, aquilo que eu falei. Se eu empurro a parede, consequentemente, ela me empurra. E são sempre forças de mesma natureza. O que são as forças de mesma natureza? Aquelas forças, eu preciso de um contato para empurrar a parede. Consequentemente, ela precisa de um contato para me empurrar. Olha só no exemplo que nós temos aqui. Nós temos um ímã que está atraindo objetos metálicos. Aqui nós vamos perceber a terceira lei de Newton, ação e reação. Se o ímã está atraindo os objetos metálicos, consequentemente, os objetos metálicos também estão atraindo quem? O ímã, com mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Nesse caso, qual é a natureza das forças? A natureza de força é a força magnética, tá certo? Diferente daquele exemplo da parede, que era uma força que era a natureza de contato, beleza? Continua. Temos aqui força-peso e força normal. Gente, força-peso é uma força de natureza de campo, né? Ela é realizada devido à massa dos objetos. Então, os objetos, massa atrai massa. O nosso planeta Terra, ele está atraindo tudo que está a uma certa região, que nós chamamos de campo gravitacional. E esse campo gravitacional vai nos dar o quê? A força-peso. E a força-peso é dado pela expressão massa vezes aceleração da gravidade, certo? E aí nós temos aqui, no nosso dia a dia, o dinamômetro. O que é o dinamômetro? Um objeto, um instrumento de medida para medir o quê? A força-peso, ou qualquer outra força que eu queira, tá? E ele é constituído de uma mola. Devido a essa mola, a gente consegue então observar qual que é a força aplicada no dinamômetro, tá certo? Só lembrando, se é força-peso, qual que é a unidade de medida? A unidade de medida é Newton. Massa, quilogramas, e o G aqui é o que mesmo? Aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. Força normal. Na força normal, depois vocês vão dar uma olhadinha na apostila de vocês, vocês vão ver que a força normal ela sempre vai ocorrer
quando nós tivermos um contato entre dois corpos. Nesse caso aqui, ó, esse livro, ele está em contato com uma superfície. Então nós teremos a força peso sendo aplicada na superfície, vamos imaginar que seja uma mesa aqui, né? Consequentemente, eu terei a força normal para cima. E ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Tá certo? E aí eu tenho uma observação aqui importantíssima para vocês. Que peso e normal não constitui um par de ação e reação. São forças que vão ocorrer devido ao contato e não está ocorrendo em corpos diferentes. Robert Hooke, o britânico, ele observando as molas, ele percebeu que a força elástica da mola ela é diretamente proporcional à deformação dessa mola. Então eu digo o seguinte, que força elástica é dado pela constante elástica negativa, já explico por que é o negativo, vezes a variação de deformação. Por que negativo? Porque quando eu deformo a mola, olha só, a deformação ela tem um certo sentido. Tem aqui a flechinha apontando para baixo, porque a deformação foi para baixo, e a força da mola, se você fizer essa experiência, você vai observar que a mola está tentando voltar ao seu normal, puxando para cima. Então ali, a deformação e a variação de comprimento são contrárias. Então, vetorialmente, nós temos essa equação. A força elástica é dada por menos a constante elástica vezes a variação de comprimento. No entanto, quando eu vou fazer os cálculos, eu não preciso considerar esse sinal de menos. Por quê? Porque eu vou determinar o módulo da força. Então, eu digo que a lei de Hooke para o módulo da força é a seguinte. Força elástica é dada pela constante elástica, vezes quem? A variação de comprimento, tá certo? Se é força, unidade de medida é o quê? Newton. Se é comprimento, unidade de medida é o quê? Metro. Professor, e a constante elástica? É uma constante, cada mola vai ter a sua constante. Então, a unidade de medida é Newton por metro. Beleza? Gente, estudem aí, realizem exercícios. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.